Bom dia para vocês, tudo bem? Sou o professor André, vou trabalhar com vocês na disciplina de Eletrônica Digital Básica a partir de hoje até o dia 21 de julho. Então, essa primeira aula vai ser gravada, né? Uma aula assíncrona, e a partir de semana que vem teremos as nossas aulas no laboratório 132 do DEMAT. Um abraço. Bom, o assunto da nossa aula é inaugural, né? Introdução aos sistemas digitais, e vamos falar um pouco também de sistemas de numeração e conversão de bases. Aqui estão as nossas unidades. Unidade 1, sistema de numeração, e a gente vai entender os sistemas utilizados para um computador, né, trabalhar, né, uma máquina digital. E depois as outras unidades, funções e portas lógicas, né, álgebra de Boole e mapa de Carnot, que é um método gráfico para simplificação, né, de sistemas digitais, né. Aqui nós temos a tabela com as atividades do curso. Nós teremos aí 60 pontos de atividades, como exercícios avaliativos, simulações, né, e aulas práticas no laboratório. E a prova no dia 21 de julho, valendo 40 pontos, uma prova em sala de aula. Em total, o módulo vale 100 pontos. Bom, então vamos começar a entender um pouco o que é um sistema digital, né? O sistema digital é um sistema, né, onde os sinais, né, possuem um número finito de valores discretos. Nós temos aqui na figura 1, vou colocar aqui um marcador para a gente ir acompanhando. Então, na figura 1 nós temos aí um bloco, né, uma entrada X com sinais pulsados. Aqui um sinal em nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo. E na saída um sinal também pulsado, né, houve uma inversão do sinal, né, onde tem na entrada um sinal nível alto, nesse intervalo. Aqui nós temos um sinal nível baixo. No próximo intervalo o sinal está em nível baixo, depois ele vai para nível alto. Quando a gente trabalha com sistemas digitais, né, esses níveis alto e baixo são identificados como zeros e uns. Vou falar um pouquinho aqui do sistema, né, binário, né, e trabalha somente com dois números. Então esse nível alto a gente identifica como 1, né, e nível baixo como 0. Então aqui eu tenho 1 e 0 outra vez, tá? Então, de forma resumida, né, ele é um sistema onde os sinais possuem variações bruscas, né? Ela ora está em nível alto e muda para nível baixo muito rapidamente e vice-versa. No sistema da direita tem um bloco dito analógico, onde uma entrada X, né, tem uma variável que se comporta dessa maneira, né, um sinal que varia lentamente, né, e depois ocorre uma diminuição, né, também lenta, né, e a saída Y também é uma variação muito lenta aí, né, no seu sinal, né. Poderia ser, por exemplo, um sistema analógico que monitora a temperatura de um processo, tá? Esse sistema analógico ele tem um número, né, infinito de pontos, tá? Então os valores aí, né, vão perfazer uma curva, né, por exemplo, né. A gente não encontra um sistema analógico. É claro que pode existir um sistema de onda quadrada como esse, né, mas geralmente as variações são muito lentas, né, e existe aqui um número infinito de pontos para descrever esse sinal. Na próxima figura vou mostrar para vocês a questão do relógio, né. Então aqui nós temos um display, como a gente vê em alguns relógios digitais, né, muito comum hoje em dia, né, e aqui é um relógio de ponteiro. Então a gente tem o ponteiro de segundos e o ponteiro de minutos e o de horas, tá? No sinal da esquerda estou mostrando para vocês aqui um ruído, né, destacando aqui um ruído que acontece no sinal digital. A vantagem interessante desse sinal, né, é que pode ocorrer um ruído em nível baixo ou nível alto, e esse ruído não vai, né, atrapalhar, né, vamos dizer assim, a informação, né, porque o que interessa para nós é que o nível alto está dentro de uma faixa. Então ele pode estar aqui mais 5 volts identificado como 1, né, dentro de uma certa faixa aqui, por exemplo, tá? Esse ruído pode estar contido dentro dessa faixa e não vai atrapalhar, né, na informação que a gente está propagando, né? Já um sistema analógico ele é mais sensível a ruído. Então se eu tenho um ruído aqui nesse sinal sinoidal, né, esse ruído pode interferir no funcionamento de outros equipamentos, né?
Até antigamente a televisão analógica, se alguém ligava um liquidificador na cozinha, por exemplo, o motor do liquidificador é um equipamento eletromagnético. Então o ruído daquele motor na rede elétrica, né, provocava um problema na imagem da televisão, no som, né? Quer dizer, a televisão não tinha na época blindagem eletromagnética, né, para filtrar esse ruído. Então a imagem ficava distorcida ou com um chiado, né, no som também, tá? Então no circuito analógico, né, um pequeno erro aí que na entrada pode provocar um erro na saída, pode ser amplificado, né? Resumindo, né, e o sistema binário, né, que é uma forma interessante de guardar informações digitais, ele é menos propenso a erros. Aqui alguns CIs, né, os circuitos integrados, que são fabricados em sistemas digitais. Aí vou mostrar para vocês alguns tipos, né? Na figura 3 nós temos o CI, né, denominado de prateleira, né, ou off-the-shelf, né, um circuito integrado que você consegue comprar facilmente em lojas de eletrônica, né, no Mercado Livre, na internet, né. Então você entra no site do fabricante e compra um CI que tem mais ou menos esse aspecto, né? Ele tem poucos terminais, né? E um estudante de engenharia, de curso técnico, né, um hobbyista pode montar em casa um circuito que usa um CI desse tipo. Agora os CIs customizados são aqueles que são encomendados, né? Então ele já tem uma estrutura maior, né? Então imagina que uma indústria automobilística possa encomendar um CI, um circuito integrado desse, para melhorar o sistema de injeção eletrônica do carro. Então ele vai, né, entrar em contato com o fabricante, pode ser a Philips, a Siemens, né, e vai pedir lá 100 mil unidades para colocar no novo modelo do carro que vai ser lançado, tá, injeção eletrônica. Então aí eu já tenho um CI customizado que foi, né, produzido para um fabricante, um cliente, né. E por último a gente tem, né, uma outra parcela aí de circuitos integrados, que é a lógica programável, né? Seria esse CI que está aqui nessa placa, vou marcar aqui para vocês verem, tá? Esse tipo de CI ele tem uma tecnologia FPGA, em inglês é Field Programmable Gate Array, ou em português, né, arranjo de portas programáveis em campo. Então, na verdade é um circuito que você tem que usar um programa no computador, né? Você desenvolve seu sistema digital no computador. Depois que testou, né, e deu tudo certo, você transfere a lógica que você programou para este CI. E tem algumas células aqui, né, a gente está vendo nesse mapa, né? E aqui você pode gravar o programa que deu certo. É mais ou menos como se fosse um pendrive, né? No pendrive você grava seus arquivos, né? Depois você pode deletar, né, formatar. Aqui é a mesma coisa. Então, este tipo de CI FPGA, o pessoal fala que ele é o chip do futuro, né? Você faz o seu chip, né? Tem algumas coisas assim na internet, né? E eles falam que uma televisão do futuro, por exemplo, vai ter um chip desse tipo e o dono da TV vai poder, né, alterar alguns menus, né, da televisão, né, acesso à internet, à rede bancária, etc, né. Bom, motivação é que não falta para utilizar sinais e circuitos digitais. Hoje em dia a gente tem, né, tudo para nós é digital, né, TV digital, o celular, né, sistemas aí de medição de combustível no automóvel, né, etc, né, a interface que a gente vê no painel, né. A primeira ideia é mais simples o projeto de sistemas digitais, porque eles têm dois níveis, né, os sinais digitais, zeros e uns. Então, o nível alto, que é o high, né, ou baixo, o low, né. Então, não tem muitos pontos aí, né, como sinal analógico. Outra coisa, na informação ou memória, né, ela é armazenada mais facilmente nos circuitos digitais. Tem na figura 7 um pente de memórias digitais, obviamente. Se nós fôssemos construir um circuito de memórias analógico, né, ele ficaria enorme, né? Então a miniaturização, podemos dizer, né? Tentando acabar aqui a bateria, vou recuperar isso aqui. A miniaturização de circuitos integrados, ela fica mais favorecida com os circuitos digitais. Outra coisa interessante, a precisão e exatidão, né,
porque a gente consegue obter isso com muita facilidade, né, nos sistemas digitais, né. A gente está vendo aqui, né, display de 7 segmentos que são utilizados em relógios digitais, mostradores de balança, né, etc. Tá? Até a gente coloca lá, vamos supor, 4 displays desse, né, então a gente poderia escrever assim 112,2 quilos, né, na balança, né. Então o vírgula seria esse pontinho aqui embaixo, tá vendo? Esse ponto aqui seria a vírgula. E num sistema de ponteiro, né, ele fica prejudicado porque a leitura do ponteiro ela ocorre com erros, né? O ponteiro pode vibrar, né, na balança, né? E aqui você pode salvar, inclusive, aquela medida, né? Falando em salvar, nós temos aí uma figura, né, com um microcontrolador, onde ele aciona uma tela, né, de display, né, de cristal líquido. Então o microcontrolador, obviamente, é uma placa, né, no caso aqui o Arduino, né, ele tem um chip, né, que pode ser gravados ali programas, né, instruções para executar determinada tarefa, tá? Então essa é uma ótima vantagem dos sistemas digitais, você realizar tarefas, né, projetos, etc, e gravar e salvar aquilo ali, né? E alguma outra pessoa vai poder utilizar, né, repetidas vezes, né? E pode até melhorar o sistema, porque você vai alterar o programa e vai obter, né, melhores rendimentos aí com ele, né? Outra coisa, nos circuitos digitais, né, a gente tem ruídos, né, flutuações de tensão, etc. Como a gente viu, né, ele é menos sensível a estes ruídos, já que ele tem somente nível alto e baixo. Então a informação não fica muito comprometida quando ocorrem ruídos, né? Outra coisa, né, para a gente fechar, né, as vantagens, né, ou motivações. A fabricação dos circuitos integrados no formato digital é mais viável do que dos analógicos, tá? O próprio fato aí do sinal ser quadrado, né, ter somente 2 níveis, facilita muito essa tarefa, ok? Bom, limitações, né? Obviamente as técnicas digitais têm problemas ou limitações, né? Mas são poucas as desvantagens. Primeiro, as grandezas do mundo real são essencialmente analógicas, né? Então você não vê a temperatura variando bruscamente de 20 graus para 40, né, em um instante. A temperatura varia, demora um tempo, né, para ocorrer essa mudança, né? Estou medindo o nível de líquido, né? Então para preencher um tanque eu tenho que, né, sair do nível mínimo até o nível máximo. Então isso aí demora um certo tempo, tá? O processamento desses sinais, né, vamos supor, para medir uma variação de tensão ou de nível de líquido, temperatura, vai demorar um tempo. Quer dizer, eu preciso de salvar aquele sinal, né, processar eletronicamente. Depois, as grandezas físicas, né, na maioria, né, são de natureza analógica, como a gente mencionou. Então elas são monitoradas ou medidas em tempo real e né, vão ser utilizadas para um controle em determinado processo. Então algumas grandezas que a gente lembra, né, temperatura, pressão, velocidade de motor, nível de líquido e vazão, entre outras, né? Até aqui nessa figura a gente está lembrando aqui do termômetro antigo, né, de a mercúrio, com a coluna de mercúrio, medição de temperatura do corpo humano. E na figura de baixo, a figura 13, é hoje o termômetro digital, né? Você aproxima esse termômetro da pessoa, né? Ele já dá aqui no display, né, a temperatura, né, do corpo humano, ok? Então passos aí para utilizar as técnicas digitais. Não é tão simples, né, mas a gente obtém resultados excelentes, né? Primeira coisa, converter variável física em um sinal elétrico, analógico, né, no caso. A gente chama essa etapa de transdução do sinal, né? Então o circuito ele é denominado de transdutor. Por exemplo, vou converter a temperatura para um sinal de milivolts. Temperatura é uma variável térmica, né? Vou converter para um sinal elétrico. Depois vou converter, né, essas entradas elétricas analógicas no formato digital. Então eu teria que converter, né, uma variação aí contínua aí de uma temperatura para o formato digital, que é uma onda quadrada, né? A gente usa o conversor AD ou analógico digital. E depois internamente no sistema, né, igual no computador, né, um termômetro digital, a gente processa essa informação e devolve, né,
isso aí numa saída, pode ser um display, né? A gente lembra muito da calculadora, né? Calculadora você digita lá 1 mais 1 igual a 2, né? Então você apertou a tecla 1, apertou a tecla mais, apertou a tecla 1 de novo e o igual. Então quando você aperta a tecla igual, no display aparece 2 como resultado. E fechando aqui a ideia do transdutor, né? Então é uma ideia mais ampla aqui, é qualquer dispositivo que converte energia, né? Mas o termo é muito usado ou aplicado ao sensor ou detector de que converte o parâmetro físico para o sinal elétrico. Então todo mundo conhece o transdutor assim, eu converti temperatura para sinal elétrico, pressão para sinal elétrico, tá? Então ele pode ser, né, medido por indicadores, controladores, registradores e outros instrumentos. Tá joia? A gente vai voltar a falar do transdutor mais para frente. Vou dar um exemplo aqui de conversão analógica digital, né? Então o conversor AD, o que ele faz? Ele transforma um sinal analógico contínuo no tempo em um sinal amostrado ou pulsado, né, discreto no tempo. Esse sinal vai ser quantizado dentro de um número finito de valores, né, inteiros, e determinado pela resolução característica do conversor em bits. Pode ter 8 bits, 10, 12, 16 bits, etc. Vocês já ouviram falar, por exemplo, do Windows ter 32 bits, 64 bits, né? Então, quanto mais bits o sistema operacional tiver, melhor fica, né? Por exemplo, vamos pensar aqui no conversor de 8 bits. Então, 8 bits, como a gente está trabalhando, né, com a lógica binária, né, agora, 0 e 1, então a gente vai trabalhar com a base 2. Então, no exemplo 1, né, vou contar aqui o número de n bits. Se eu tenho n bits no sistema, o maior valor representado é 2 elevado a n menos 1. Né? Então, por exemplo, 2 elevado a 3, se eu tiver 3 bits, eu teria 8, né, combinações possíveis, né, de 0, 0, 0 até 1, 1 e 1. E o maior, né, valor representado nessa contagem, né, com n bits, no caso 3, seria 1, 1 e 1. Né? Nós vamos montar daqui a pouco uma tabela verdade para explicar isso melhor. Né? Então, 2 elevado a 3 menos 1, 8, né? 2 a 3 é 8, menos 1 dá 7. Esse 1, 1 e 1, que está aqui em binário, equivale ao 7. Né? Vou escrever aqui de novo, ó. 1, 1 e 1, binário, equivale ao 7 na base 10. Na base 10 é o que a gente aprendeu a contar, né? De 0 a 9, depois, né, 11, 12, 13, etc. Né? E aqui eu tenho a base 2. Tá? A base 2 trabalha com potências de 2. Então eu tenho aqui 2 elevado a 0 nessa primeira casa, 2 elevado a 1 na segunda, 2 elevado a 2 e assim por diante. Então se eu, né, quiser a conversão dessa base 2 para base 10, eu tenho que fazer a soma dos produtos, né, de cada dígito na base 2 pela sua, né, correspondente, né, potência aqui, né? Por exemplo, 1 vezes 2 elevado a 0, vou somar depois mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2. Isso aí vai dar 7. Nós vamos ver depois a conversão de bases, né? E se a gente utilizar 8 bits, então a gente consegue, né, 2 elevado a 8 dá 256 variações, tá? E 2 elevado a 8 menos 1 vai dar para a gente o último número que a gente consegue formar, que obviamente tem, né, 8 uns. Tá vendo esse número aqui, ó? É o último número da tabela, tá? Agora a diferença de bit e byte, né? Você já deve ter ouvido falar de byte, né? Memória em megabytes, né? Gigabytes, etc. Né? A palavra bit seria a contração desse termo em inglês, binary digit, né? Ou dígito binário. Tá? Então o conjunto de 8 bits ele ficou consagrado aí comercialmente, né? Na literatura como byte. Só que existem outros múltiplos, né? O Nibble seria o conjunto de 4 bits. Mas o pessoal não acostumou a usar o Nibble, né, como múltiplo de bits. Nem o Word. O Word é para 16. O que vingou mesmo foi o conjunto de 8 bits que a gente conhece como byte. Tá? Então, a gente ouve falar em gigabyte, megabyte, é o múltiplo do byte. Fisicamente, né, como é que a gente representa o bit? A gente pode representar um bit, por exemplo, né,
para indicar uma situação física, né? Vamos supor, portão aberto é 0, portão fechado é 1. Temperatura baixa 0, temperatura alta 1. Nós vamos usar isso aí, uma representação de um bit para indicar uma variável física. No exemplo 3, mostramos aqui quantos estados a gente pode representar com n bits, tá? Então, 2 elevado a n estados, né? Vamos pegar, por exemplo, um bit. Primeiro exemplo aqui, né? Esse primeiro exemplo, se eu tenho somente um bit, eu posso ter só 2 estados, o 0 ou 1, né? Com 2 bits, 2 elevado a n não é 4? Então eu escrevo aqui, ó, 2 elevado a n, que é 2, né? Isso aqui é 4. Eu tenho 4 estados diferentes, né? Cada um com 2 bits. E aqui nesse outro exemplo, 2 elevado a 3, eu vou obter 8 estados, ou 8 combinações, tá? E nós temos aqui de 0, 0, 0, 0, 0, 1, até o último que é 1, 1 e 1. Nós vamos construir depois uma tabela verdade, que a gente consegue representar sem erro, né, estes estados. Ok, gente? Essa tabela é interessante, está mostrando aí para nós, né, o erro que algumas pessoas cometem para identificar tamanho de memória e tal, né? No sistema binário, a gente trabalha com a base 2, né? 2 elevado a 10, 2 elevado a 20, etc, né? No sistema internacional que a gente usa na física, na química, etc, a base é 10. Então, 10 elevado a 3 é 1000, né? E o 2 elevado a 10 é 1024. A gente usa o quilo, né? Kilobyte, megabyte, gigabyte, né? Mas vê que a representação é diferente, tá vendo? Gigabyte no sistema binário é 2 elevado a 30, que dá esse número aqui próximo de 1 milhão. Já no sistema internacional, o giga é 10 elevado a 9, que é, aliás, 1 bilhão, não é isso? 1 milhão é 10 a 6, tá? Então, existe um errozinho aqui, né? Tem gente que vai identificar a memória de computador usando o sistema decimal, não está correto, tá? O correto seria usar o sistema binário. Esse exemplo 5, a gente está vendo aí uma representação de escalas, né? de bits, né? O transporte de sinais, né? Colocamos aqui caminhões, né? 1 byte são 8 bits, né? Então, transporte de informação, né? 4 caminhões andando paralelamente aqui, né? Então, antigamente existia uma porta para impressora, né? Lembrando aqui de um detalhe bem específico, a impressora, né? Com porta paralela, né? LPT1, que tinha lá 25 pinos, né? Então, o pessoal acreditava que, né? Isso era uma limitação de frequência, né? Do clock do computador, né? Então, vamos supor, se o computador está aqui, ó, vou colocar um bloquinho aqui com computador, PC, né? Ele vai mandar informação para uma impressora, vai imprimir um arquivo, né? Tá? Então, antes, né? Como você está com um sistema de 8 bits, por exemplo, eu tinha que mandar esses 8 bits em cabos paralelos, né? Em fios paralelos que formam um cabo, aliás, né? Então, coloquei 4 aqui, mas dá para ter uma ideia, né? Então, eu estaria um bit 0, 1, 0, 1. A informação seria essa aqui, ó, 0101, que eu quero enviar para o computador, né? Então, para que o envio fosse mais rápido, né, o pessoal usava um cabo com vários fios em paralelo. Então, uma impressora antiga, né, a gente tinha esse cabo paralelo, aquele enorme, tinha vários pinos, né? Então, a gente tinha limitação de frequência, usava essa técnica, né? Hoje, como a gente tem o padrão USB, né, a gente usa a comunicação serial. Isso aqui é Universal Serial Bus, né? Barramento serial universal, né? Então a gente manda os mesmos 4 bits aqui, ó, só que um após o outro. Então vai ser 0 primeiro, o 1, o 0 de novo e o outro 1. Então aqui, ó, a mesma informação, 0, 1, 0, 1. Porém, né, eu preciso mandar isso aqui em um fio somente, né? Claro que lá tem o fio positivo e negativo, né? Na porta USB, né? No cabo. Então a porta que tem lá, na verdade, 4 fios, né? Alimentação, né? 0 e 5 volts e 2 fios para transportar a informação, tá? Então esse tipo de
comunicação que eu mostrei aqui já não é usado mais, é usado o USB, hoje tem a versão 2.0, 3.0, né? Quem quiser ler a respeito no Google, né, tem mais informações sobre esse tipo de padrão. E lembrando que hoje os computadores trabalham com frequências de clock, né, na faixa de gigahertz, né? Então isso já facilita muito, né, o transporte dos dados, né? Um exemplo que é interessante a gente mostrar, né, o processamento digital de áudio, né? Então, vamos supor, a gente fala no microfone, né? A entrada do microfone é um sinal sonoro, não é isso? A gente fala ali, tem ondas sonoras, né? Existe um carvão de eletrito, né, no microfone. A gente vai transformar o sinal de áudio em sinal elétrico de milivolts. E a gente precisa de um conversor analógico digital para inserir essa informação vamos supor, no processador de áudio, né? No caso, um amplificador, tá? Esse processamento aqui estou mostrando como todo digital, né? Então eu falei alguma coisa que cantei, uma música e tal, né? Essa informação vai ser processada e eu preciso voltar, né? Ela vai ser processada digitalmente, eu preciso voltar para o formato analógico e daí eu vou mandar esse sinal para um alto-falante, uma caixa de som. Então a gente tem aqui sinal analógico, conversão para o sinal digital, depois conversão do digital para analógico. É claro que vai ter alguma perda aqui, mas hoje os conversores AD são tão, né, evoluídos, né, com processamento aí de resolução, etc., tão grande que o sinal analógico na saída está praticamente igual ao sinal analógico da entrada. Tá? Lembra aí, por exemplo, da máquina digital para tirar foto, né, no celular, né? Os primeiros celulares que batiam foto, né, a gente tinha uma resolução de 1 GB, não, 1 megapixels, né, giga não, 1 megapixels, né? Então a foto saía muito ruinzinha, né, muito fraca, né? Hoje os celulares estão vindo aí com resolução de 16 megapixels, né, 32, né? Então é a resolução que aumentou bastante. E você olha a foto no celular de hoje, né, com essa resolução, praticamente é idêntica à imagem real, né? Só se você der um zoom muito grande aí para perceber que tem algum problema aí com a imagem, né? Então a gente está falando de conversão AD, né? Vamos falar um pouquinho de condicionamento de sinal, né? Condicionar o sinal, eu vou converter numa faixa que eu posso colocar, né, com segurança no sistema de um computador, né, de um sistema digital. Então a ideia é colocar, né, o sinal na faixa de 0 a 5 volts, que é uma tensão de trabalho, né, das portas aí do computador. Pensa, hoje em dia a gente está usando muito a porta serial, né? Pensa um microcontrolador também, né, que trabalha com entrada de dados, né? Ele faz a conversão de sinal analógico a digital e trata toda essa informação na placa, né? Aqui a gente tem um sistema mais antigo, né? É o CI, né, 0804. Então ele está fazendo o transporte dos dados no modo paralelo, tá vendo? Para o computador, né? E ele precisa de ler algumas coisas aqui para fazer esse processamento, né? Aqui nessa figura na parte de cima, a gente está vendo aqui variáveis como temperatura, nível, etc., né? E a gente tende a colocar essa variação analógica nessa faixa de 0 a 5 volts. E cada nível aqui, cada ponto desse sinal, né, estou mostrando aqui para vocês cada nível do sinal analógico, ele pode ser convertido, né, em uma sequência de bits. Então vocês estão vendo algumas barras aqui que estão representando, né, as variações desse sinal analógico. Ok, gente? Vou mostrar agora para a gente fechar a aula, né, a questão aí do amostragem, né? Para a gente fazer a conversão analógica digital, a gente precisa de medir ou amostrar o sinal, não é isso? Então existe um circuito, né, que usa essa técnica de amostrar e reter o sinal. Em inglês chama sample e hold, né? Amostrar e reter, tá? É um circuito, né, que faz o seguinte: aqui embaixo eu tenho um esquema, né, do circuito. Existe uma chave aqui que ele está representando, que de tempos em tempos nós vamos fechar e abrir essa chave. Não precisa de eu ficar medindo o tempo todo, né? A amostragem é isso, né? Você de tempos em tempos medir o sinal, igual o pessoal faz com a temperatura, né? Clima-tempo, né? De uma em uma hora, né,
o cara vai lá e mede a temperatura de Belo Horizonte, né, e divulga lá uma variação no dia, né? Tipo assim, meio-dia, 1 hora e tal, né? Aí no final do dia ele constrói uma curva, né, da variação de temperatura na cidade, não é isso? Então, o que vai acontecer? Vou mostrar aqui para vocês uma curva, essa curva verde. Então, essa curva que está aqui, ela está no formato analógico, parece uma montanha-russa, né? E aqui nós temos um sinal, né, que não é mais curva, né? É uma sucessão aí de níveis, né, discretos, vamos dizer assim, né? Aí como é que foi montada essa curva em vermelho, né? Aqui é o seguinte, ó, primeira coisa, né, o cara pegou aqui o instante zero. Vou colocar aqui embaixo alguns instantes, né, para a gente ir acompanhando. Ó. Vou colocar aqui 0, né? Aí tem 1, vamos supor que de 1 em 1 segundo seja feita essa amostragem do sinal, tá? Então vamos supor, ele mediu o sinal aqui, né, fechou essa chave, aí teve uma corrente aqui que sensibilizou esse capacitor. O capacitor ele armazena energia, né, um elemento elétrico que armazena energia sob forma de tensão, né? E depois ele entrega essa energia para a saída. Então vai aparecer aqui, né, a saída do circuito, tá? Então o que acontece? No instante zero a curva verde é 0. Então ele retém isso aqui. Aí no instante, né, 1 segundo, claro que a tensão verde variou, né, ele vai enxergar isso aqui, ó. Então ele vai saltar para esse novo nível da tensão verde e vai segurar, né, no capacitor durante 1 segundo. Então segurou aqui um tempo. No instante 2, ele viu, né, depois que você fecha a chave, que a tensão verde foi para outro nível. Então ele pula para esse novo nível e vai segurar até o próximo instante, né? No próximo instante você mede de novo, a onda caiu, né, de nível. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo um desenho aqui, ó. Cada vez que a gente mede com essa chave, altera essa chave aqui, né, e armazena a energia nesse capacitor, nós estamos conseguindo que construir uma curva que no caso ela tem variáveis discretas, né? Tá vendo? Agora pensa comigo, né? Se nós, né, aumentarmos a resolução ou a velocidade de amostragem, né? A resolução é isso, né? Em vez de eu medir de 1 em 1 segundo, eu medir de meio em meio, né? Então vem aqui, quando der meio segundo eu venho para cá, vou encontrar esse ponto aqui, vou segurar meio segundo, vou para cá de novo. Vou segurar meio segundo, vou para cá de novo. Tá vendo o que eu estou fazendo aqui agora, né? O que vai acontecer com a curva? A curva verde é a mesma coisa, né? Ela é a curva original. O que vai acontecer com a nova curva em vermelho? Ela vai ter, né, uma aproximação com a curva verde, né? Se eu diminuir cada vez mais os espaços aqui, os intervalos, né? Então vai chegar num ponto que eu vou conseguir desenhar praticamente a curva vermelha em cima da curva verde, né? Ou seja, eu estaria usando muitos pontos para representar essa curva, né? E eu estaria sendo fiel, né, ao sinal analógico. Então a cópia digital seria uma cópia muito boa, aí, quase que fiel da onda verde, que é a onda analógica, tá? Vamos ver isso aí com um exemplo prático, né? Se eu fizesse um conversor AD de 2 bits, olha só. Com 2 bits, a gente tem essas combinações aí, ó. São 4, né? 2 elevado a 2 a 4. Então, cada combinação dessa, cada intervalo, aqui, o primeiro vale 0, 0, o outro 0, 1, 1 e 0, 1 e 1. Então, a gente conseguiria desenhar uma onda vermelha desse tipo, ó, tá? Que está muito longe da onda em azul, né? A onda em azul ela é contínua, né? Parece um pouco exponencial, né? Então, aí tudo bem, a gente conseguiu enxergar que o sinal, né, em vermelho representa um crescimento aí do sinal, né, pode ser temperatura, por exemplo, do sinal azul, né? E é uma imagem aí bastante ruim, né? Agora se a gente aumenta a resolução para 3 bits, a gente tinha 2, agora são 3. 2 elevado a 3, né, são 8 combinações, é isso? Vou escrever aqui de novo, 2 elevado a 3, a gente obtém 8 estados ou 8 combinações possíveis de 3 bits, tá vendo? 0, 0, 0, 0, 0, 1 até 1, 1 e 1, né? Ué, obviamente aquele mesmo sinal ele vai ser amostrado, né, em 8 intervalos agora.
Vocês concordam comigo que a onda em vermelho tem uma aproximação muito boa aí do sinal em azul, né? A gente obteve aí uma cópia melhor, né? Vamos dizer assim, né? Ah, o André, se a gente usar 4 bits, é melhor ainda, né? 2 elevado a 4 são 16. Nós iríamos medir, né, amostrar a onda em azul em 16 intervalos. E a onda obtida seria praticamente, né, muito próxima da onda em azul. Tá? Então a gente já tem uma ideia aí de como que é importante usar um conversor analógico digital com uma resolução maior, não é isso? Aqui nessa tabela, só para mostrar para a gente, ó, imagina que fosse para medição de temperatura um termômetro, né, digital. Então cada intervalo, né, são 8 estados, né, 3 bits, cada intervalo deles representaria uma faixa de temperatura, né, tá? A gente está vendo aqui, essa representação dá uma resolução boa, né, para o termômetro. Tá vendo? O primeiro ali, ó, de 0 a 0,62, né, então cada intervalo seguinte vai ter uma faixa de 0,62 volts, né? Ok, gente? Aqui no exemplo 9, estou mostrando para vocês que o sinal digital, né, ele, na verdade, ele tem uma faixa aí, onde ele é identificado com nível baixo, né? Existe uma faixa aqui no meio que a gente fala que não é não utilizado, né? E a faixa de cima a gente tem lá a partir de 2 volts, de 2 a 5, por exemplo, identificamos isso aí como nível alto. Então imagina um sinal que tem isso aqui, ó, ele está fazendo essa variação, né? Ele tem um ruído aqui assim, contido aqui, né? E continua. Esse ruído, como eu falei antes, né, ele não interfere no resultado aqui do sinal, né? Se ele é 0 ou 1, né? Ele está contido dentro da faixa que o sinal é identificado como 1, tá? Então a gente costuma ouvir assim, o sinal digital ele varia de 0 a 5 volts sempre, né, no computador, né? Na verdade, né, isso é uma coisa ideal, né? Vou colocar aqui 0 a 5 volts, tá? Na verdade, depende do processador. No seu celular, por exemplo, o celular nosso aí trabalha na faixa de 0 a 3,1 volts e de repente 2,8 volts já é nível alto, tá? Então, igual nesse exemplo aqui, ó, 0 a 5 não quer dizer que para ser nível alto tem que atingir 5 volts. Então, o sinal, se ele ultrapassou 2, ele já é considerado nível alto. Aqui no gráfico à direita, ó, o cara considerou, né, idealmente o 4 como nível alto e o 0 como nível baixo, né? Na figura 24 a gente tem um sinal, né, de conversor AD, né? Então se eu quero salvar isso em memória, então cada ponto dessa curva vai ser convertido por uma sequência de bits e depois eu converto de volta para o mundo analógico. O sinal ideal a gente já falou, né? Ele é quadrado, tá? Só que a gente pensa assim, então a transição do nível baixo para o nível alto é instantâneo? Não é, né? Porque é um sistema físico, né? Um chip desse, um circuito integrado, pode ser o processador mais rápido do mundo. Ele vai demorar um tempinho para mudar de nível baixo para nível alto, tá? Esse tempo, a gente está vendo um zoom aqui, ó, a gente chama de tempo de subida, né, do sinal, né? Então o tempo que rise time, né, TR aqui embaixo, tá? E o T1 é o tempo que ele leva para ligar, né? Vamos supor, de 0 para alto a gente chama de T1. De alto para baixo, para desligar, é o T-off. Tá? Então tem o full time, né? Tá? Para ter a queda do pulso, né? Então quanto mais rápido for o sistema, imagina um computador antigo, né, de 160 MHz. Então ele era um CI, né? Tinha uns CIs lentos, né, de memória, né, de processador, etc, né? Hoje os chips aí de computadores, de celulares, trabalham na faixa de GHz. Então esse tempo de subida e descida é extremamente, né, pequeno, né? Aí a ideia da amostragem de novo, né? Aqui a gente fala até a questão do clima-tempo, né? A gente usa alguns aplicativos aí, a televisão também informa pra gente. Vocês estão vendo no gráfico de cima, olha só, o sinal contínuo, né, da temperatura variando nos 24 horas do dia, né? E aí o cara que trabalha no clima-tempo da vida aí, né, ele foi medindo de hora em hora a temperatura. E vocês viram que está discreta a curva, né? Tem níveis discretos. E a gente tem uma imagem bastante boa, né, do sinal analógico, que é a variação da temperatura no dia.
é porque ele quis trabalhar com um intervalo de hora em hora, né? Mas poderia trabalhar com um intervalo de meia hora, de 10 minutos, né? Então seria, se a gente fala assim, o sistema mede em tempo real, aí já seriam de, né, continuamente ele está medindo, aí o sistema fica mais caro, né? Mas o tempo real que a gente entende é isso, é um processador ficar medindo ali o tempo todo. É claro que você gasta mais memória para isso, né? Para armazenar dados, né, etc, né? Aqui mostrando, né, finalizando a nossa aula, né, mostrando aí um sinal digital, né, um clock de um computador, por exemplo, e aqui um outro sinal A, né, por exemplo, chamamos a onda de A, ela varia aqui de um modo diferente, né, do sinal de clock, né? Então, de repente, a partir desse instante, eu vou marcar aqui esse instante, aconteceu algum evento, né, que foi alterada a frequência do sinal, né? Tá vendo aqui, né? E aqui ele volta, né, a funcionar normalmente, né? Então poderia mudar aqui com a alteração da frequência, né, do tempo que o sinal fica em nível alto. Eu posso usar isso aí para indicar um alarme, né, ou ligar um motor, etc, né? No exemplo 12, a gente tem aí a questão da calculadora. Então eu tenho que codificar, né, o sinal que a gente usa no sistema decimal, né? A calculadora tem lá de 0 a 9, né, outras teclas, né? Quando eu aperto a tecla 9, eu tenho que codificar essa informação, né? Porque o computador vai trabalhar com o sistema binário. O código binário é 0 e 1, né? 0, 0 volt e 1, 5 volts. Vão trabalhar lá dentro com essa informação. Aí, né, a gente vai ter a entrada binária já, né, convertida aí para zeros e uns, né? E vou passar essa informação para um decodificador. Esse decodificador vai fazer a volta, né, do sistema binário para o sistema, tá? No caso aí, vamos supor 9 na base 10. Ele em binário é 1001 na base 2, né? E eu tenho que escrever no display o número 9. Obviamente eu vou precisar de alguns sinais aqui, né? A gente vai chamar isso aqui depois, né? É o display de 7 segmentos. Então, cada segmento desse é um LED, né, um diodo LED que acende. Aí vocês viram aqui que foi formado o número 9, né? Vou até voltar aqui, ó, né? A gente tem um 9 aqui que foi digitado, né, no teclado da calculadora e foi convertido para a base 2, que trabalha com 4 bits aqui no caso. Foi, né, decodificado para voltar, né, para o display de 7 segmentos. Ok, gente? Que é variável, que é o sistema de saída da calculadora, né? Na apostila nós temos algumas informações aí, né? Alguns exercícios que eu vou passar para vocês, vou cigar daqui a pouco. Então, ó, na página 15 tem uma leitura, né, que eu vou indicar aí para o uso de simuladores que nós podemos usar nos sistemas digitais, né, nos circuitos digitais. Um deles vai ser o Tinkercad, que tá no site da Autodesk, né? Autodesk que fabrica o AutoCAD, né, por exemplo. Então a gente pode fazer simulação de séries digitais nesse aplicativo, tá? Existem outros também, né? Multicine e outros aplicativos aí que trabalham com Windows, né? Tá? Então é uma leitura rápida aí, né? Na página 15, tá? Vou indicar para vocês para a gente aproveitar que sábado é um sábado letivo referente à quinta-feira. Então tem uma lista de exercícios na página 16. Tá? Já encaminhei para vocês a apostila, né? Então, na página 16 é uma lista de exercícios teórica, né? Vocês vão fazer a leitura aí dessa referente à aula de hoje. Então essa primeira lista de exercícios vai valer uns pontinhos, né? Tá na página 16, são 10 questões, tá? Bastante simples aí para vocês começarem a interagir com o mundo digital, né? E aí na semana que vem a gente vai falar um pouquinho aí do sistema de numeração e conversão de base. Eu vou encerrar a aula por aqui, né? E nos vemos na próxima semana. A gente vai ver os sistemas de numeração e conversão de base, sistemas binário, octal, decimal e hexadecimal. Ok, gente? Um abraço para vocês, né? E nos vemos na semana que vem.